Olá pessoal, hoje vamos estudar dados agrupados no Excel. Para isso eu trago aqui um exemplo da minha apostila no curso de probabilidade estatística da educação à distância. Então vamos observar a situação. Os funcionários da empresa 123 Teste Informática estavam reclamando do tempo de reuniões. Para verificar se a reclamação procedia, foi realizado um estudo no qual se controlou o tempo das reuniões em minutos e está expresso aqui nesse quadro. O que é solicitado? A construção de uma tabela de distribuição de frequência com dados agrupados por classes, considerando frequência absoluta, coloquei aqui como FI, frequência relativa, FR, frequência percentual, FP, frequência acumulada, FA, frequência acumulada, FAP, e eu ainda acrescentei aqui o ponto médio, XI, que não está sendo solicitado aqui, mas para os cálculos de média é algo muito importante. Primeiro, vocês devem lembrar que nós não podemos usar um número aleatório para classes, né? Então, para isso, usa-se a fórmula de Sturges, que ela é 1 mais 3,3, que multiplica o log de n. Lembrando que o n é o número da nossa amostra. Nós temos aqui 16 reuniões, então o nosso n será 16. O Excel não tem um comando interno para isso, mas nós podemos digitar essa fórmula aqui, que ele vai operar bem tranquilo. Primeiro digitamos o igual. Então, o igual é um comando que diz Excel, faça isso para mim. 1 mais 3,3. A multiplicação é um asterisco. Log, a gente digita log, L-O-G, e abrimos um parênteses. Dentro desse parênteses, a gente escreve o número da amostra, que é 16. Percebam aqui que a fórmula fica bem como a gente escreve ela, não tem nenhum mistério. Então, supostamente teríamos 4,97 classes, a gente vai arredondar isso segundo um padrão do IBGE. Então, reparem que se aproxima muito de 5, né? 4,97, então a gente vai arredondar para cima. Teremos 5 classes. Amplitude. Então, uma boa alternativa para a gente achar amplitude e também para a gente achar as outras medidas é copiar esses dados aqui numa coluna. Reparem que eu coloquei esses dados aqui das reuniões aqui na coluna A e eu já coloquei ele em ordem crescente. Eu já deixei isso pronto antes da gravação do vídeo. Se vocês não sabem como se coloca em ordem crescente, é só marcar os dados e vir aqui no classificar e filtrar. AZ. É bem intuitivo assim o comando, bem fácil de usar. Então, na verdade, aqui eu tenho um rol, lembrando os conceitos básicos de estatística, né? Quando eu tenho os dados ordenados, eu tenho um rol. Como é que vamos achar a amplitude dessa DF, então? Então, a gente vai fazer o maior valor menos o menor, dividido pelo número de classes. Para o Excel não se embaralhar nas operações que a gente vai fazer, vamos utilizar um parênteses. Então, a gente coloca um igual, abrimos parênteses, o maior valor, que é 70, menos o menor valor, que é 40, fechamos o parênteses, aí nós vamos dividir, que é a barra, o Excel faz a divisão com a barra, pelo número de classes que eu tenho, que eu achei pela fórmula de Sturges, que é 5. Então, aqui, a amplitude, o tamanho de cada classe vai ser 6. Então, temos duas informações muito importantes, né? Teremos 5 classes e cada classe vai ter o tamanho 6. Aqui vem uma dificuldade que alguns alunos têm, e o Excel otimiza muito esse processo, né? Como construir as classes. A primeira dica que eu dou para vocês é que mantenham o limite inferior em uma coluna e o limite superior na outra. Então, eu abreviei aqui LI, de limite inferior, e LS, de limite superior. Não usei aqueles símbolos tradicionais que a gente vê nos livros de estatística, tá? Para a gente conseguir operar livremente com esses valores. Então, pessoal, o limite inferior sempre vai ser o primeiro número, tá? Na primeira classe. Então, ele vai começar com 40. Então, eu vou digitar aqui o 40 manualmente, tá? Então, esse aqui sempre vai coincidir com o primeiro valor do rol de vocês. Por isso, também a importância de deixar em ordem. Agora, como iremos
achar o limite superior? Basta a gente somar esse limite inferior aqui com a amplitude, que é 6. Eu vou digitar o 6 manualmente para não precisar travar. Se eu fosse por endereço aqui, eu precisaria travar, e tem gente que se enrola um pouco nas travas. Então eu vou digitar manualmente aqui, tá? Tá feito o meu limite superior. Podia botar 46 manualmente, não é o melhor processo, tá? Eu recomendo que vocês façam assim. Somem o limite inferior com 6. Agora vamos montar a segunda classe. Como é que a gente monta a segunda classe? O limite inferior da segunda classe vai ser o limite superior da primeira. Então a gente bota um igual e só clica lá no endereço. Quando a gente gera esses três números aqui, se vocês fizerem dessa maneira que eu sinalizei, o Excel vai montar o resto para vocês, tá? Então, o primeiro, que é só copiar, o segundo, que é somar esse primeiro aqui com a amplitude, e o terceiro número aqui, que é copiar o limite superior. Se vocês fizerem exatamente como eu mostrei, o Excel vai automatizar para vocês. Então, vocês clicam aqui na célula, posicionem o cursor de modo que ele vire uma cruzinha preta e vamos arrastar por 5 linhas. Uma a gente já tem. 2, 3, 4, 5. Vocês vão achar que não deu certo, mas só vai dar certo quando vocês arrastarem a outra também. Então, vocês clicam agora nesse segundo valor aqui, que nós tínhamos gerado, posiciona o cursor de modo que ele vire uma cruzinha preta e arrasta até o final. Pronto, estão montadas as classes. Temos as nossas 5 classes aqui com amplitude 6. Frequência absoluta, basta a gente contar quantos valores estão entre 40 e 46. A gente pode olhar nessa lista aqui, ou pode usar o comando conte-cs. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um outro vídeo onde eu ensino como fazer automático. Então, como aqui nós temos poucos dados, é uma programaçãozinha um pouco chata de fazer, eu vou mostrar manualmente, tá? Mas existe um processo, existe um comando em que o Excel faz isso para vocês, então eu sugiro que assistam o vídeo que vai ficar recomendado aqui na descrição. Entre 40 e 46, quantos valores nós temos? Lembrando que o 46 não pode ficar na primeira classe, porque isso aqui é um intervalo aberto. Então, só se aproxima do 46. 46 em si, ele vai entrar na segunda classe. Vamos marcar aqui. Quantos valores nós temos entre 40 e 46? Não vale o 46, lembrando. 1, 2, 3, 4, 5. Então, vou botar o 5 aqui. Entre 46 e 52, agora o 46 vai participar e o 52 não, tá? Aqui é um limite aberto, intervalo aberto, perdão. Então, o 52 vai cair só na de baixo. Vamos ver entre 46 e 52 quanto nós temos. Temos 1, 2, 3 valores. Vamos botar um 3 aqui. Entre 52 e 58, quantos nós temos? Então, temos apenas 2, né? Esse aqui e esse aqui. Entre 58 e 64, temos 1, 2, 3, 4. Lembrando que o próprio 64 vai contar só na de baixo. E para finalizar, entre 64 e 70, lembrando que na última classe o intervalo fica fechado. Então aqui o 70 pode ser contado. Mas isso é uma exceção que se aplica somente à última classe, certo? Então, pessoal, fiz o processo manual de contagem. Vamos somar aqui para ver se eu não esqueci de nenhum. Tem várias maneiras de fazer a soma, mas eu vou usar esse botãozinho aqui da autossoma. Ó. Eu clico aqui e o Excel já vai ler que eu quero somar os valores de cima. Ó, repara que ele já entendeu o que eu quero fazer. Minha soma deu 16, realmente eu tinha a anotação de 16 reuniões aqui, então eu não esqueci nenhum valor. Frequência relativa. A frequência relativa sempre vai ser a frequência absoluta dividida pelo total. Então vai ser bem fácil. A gente vai fazer aqui a frequência absoluta, dividido é a barra, pelo total,
que é 16. Agora eu vou cometer um erro consciente aqui, para explicar para vocês. Fiz o primeiro, posicionei o meu cursor e arrastei. O que aconteceu? Deu tudo errado. Vamos tentar entender a mensagem do Excel. Ó, ele está dizendo que tu solicitou uma divisão por zero e que isso não é possível. Por que isso aconteceu? Porque a gente fez 5 dividido por 16. Depois, quando a gente arrastou, o Excel fez 3 dividido por zero. Ele baixou aqui e baixou aqui. Depois, o que ele fez? Depois ele fez 2 dividido por zero e assim por diante. Mas eu não queria fazer isso, né, gente? Eu queria dividir sempre por 16. Então eu preciso travar esse 16, de modo que aqui baixe e aqui não. Então existe um segredo para isso. O que a gente pediu? A gente pediu para fazer o F2, que é o 5, né, dividido pelo F7. E esse F7 aqui tem que ser travado. Vamos travar ele então. A gente vai aqui na linha de programação. Na frente do S, do 7, a gente digita o cifrão, o símbolo do dinheiro. E na frente do F, a gente digita o cifrão. Então, o cifrão sempre vai ser uma trava. Trava a linha, trava a coluna, ou seja, esse 16 não se mexe nem na horizontal, nem na vertical. E agora eu vou retomar o processo aqui, vou arrastar mais uma vez, e aí vamos observar o que aconteceu. Ó. Temos valores bem mais coerentes. Quando a gente somar, tem que dar algo próximo de 1. Aqui deu 1 exato, porque a gente praticamente não arredondou. Na verdade, a gente não arredondou, trabalhamos com todas as casas que tinha. Mas tem que ser algo ou o próprio 1 ou algo próximo disso. Frequência relativa está pronta. Vamos agora para a frequência percentual. O que é frequência percentual? É você pegar a frequência relativa e multiplicar por 100. Como é que a gente faz isso? Digita o igual para falar o seguinte, Excel, faça isso para mim. Clica na célula, o asterisco, que é a multiplicação, e o 100 a gente pode digitar manualmente, porque sempre vai ser 100. Então, na verdade, o que isso aqui significa? Que entre 40 e 46 minutos correspondem a 31,25% das reuniões. Vamos arrastar aqui para observar o resto. Entre 46 e 52 minutos, 18,75%, e assim por diante, tá? Então, esse tipo de frequência, ele expressa o intervalo de classes em forma percentual. A soma tem que dar 100 ou algo próximo, no caso aqui deu 100%. Frequência acumulada. Na verdade, gente, não tem um recurso para fazer frequência acumulada. Eu desenvolvi aqui um esquema que me ajuda muito e eu acho que vai ser útil para vocês também. Lembrando que a frequência acumulada consiste em somando os valores. Então, o primeiro valor da frequência acumulada vai ser o valor da frequência absoluta. Tá? Vai ser esse próprio valor aqui, que vocês podem copiar ele ou podem simplesmente digitar. Eu vou digitar, mas é o mesmo, vocês poderiam copiar. O truque está no segundo valor. Aqui está o truque. Como é que a gente faz? Igual, para mandar o Excel fazer a conta. Clica aqui no primeiro valor da frequência acumulada, bota o sinalzinho de mais para indicar a soma e clica no segundo valor da frequência absoluta. Então ele vai fazer 5 mais 3. Só que ele vai pegar um valor dessa coluna e um valor dessa coluna. Essa soma cruzada, vamos dizer assim, é essencial para que isso funcione. Se vocês fizerem como eu demonstrei aqui, o Excel vai automatizar o resto. Então a gente clica aqui no 8, posiciona o cursor de modo que ele vire uma cruzinha preta e arrasta. O último valor tem que ser o número da amostra, senão a gente errou alguma coisa. Tá? Aqui a gente acertou. Frequência acumulada percentual é a mesma ideia, porém a gente vai acumular a frequência percentual. O modo de fazer é o mesmo. O primeiro a gente copia, tá? Ó, também pode copiar pelo endereço.
E o segundo a gente soma, só que tem que somar tomando esse cuidado aqui, ó. Você vai somar esse valor aqui, que é o da própria coluna, com o valor lá da coluna da frequência percentual, que aí ele vai acumulando automaticamente, ok? Aí a gente clica e arrasta para que o Excel automatize o processo. Pronto, está aí a frequência acumulada percentual, que tem que terminar em 100%. Nesse exercício aqui não era solicitado o ponto médio, mas eu vou fazer aqui para vocês que o ponto médio vai ser útil para o cálculo de média. O que o ponto médio consiste? No que o ponto médio consiste? Em fazer uma média dos valores, dos limites da classe. Tá? Então aqui vocês vão fazer uma média do 40 e o 46. Uma das formas de fazer isso é escrever igual média, abre parênteses e marca os dois valores aqui. Ó. Marca o 40 e o 46. Aperta Enter para confirmar. O ponto médio dessa classe aqui é 43. Podia fazer 40 mais 46 e dividir por 2. Eu resolvi fazer via comando. Clica em cima do valor e arrasta. Pronto, pessoal. Tá realizado o ponto médio. Temos aí uma tabela de distribuição de frequência com dados agrupados por intervalo de classe. Espero que o vídeo tenha ajudado. Não esqueça de clicar no joinha. Eu sou o professor Jerônimo e é fácil quando se sabe.